Hello guys! Tá ouvindo essa música no fundo? Vamos hoje então analisá-la. Vamos analisar a letra dessa música em inglês na nossa série Rock with Rafa, onde nós vamos entender as letras, a mensagem passada e também vamos olhar a gramática, a linguagem por trás daquilo. Fantástico, não é? E no final a gente até canta, se você quiser. Essa música, por mais que não seja um rock puro, né? Você pode estar falando por aí, mas nós vamos analisar rock, pop e também pop rock, né? Essa mistura, o que o pessoal tá ouvindo por aí. Vamos analisar a letra final, o nosso objetivo é analisar músicas legais e que vão trazer conhecimento linguístico, gramatical e vamos entender a mensagem da música. Eu acho que é a parte mais divertida, pra falar a verdade. Então vamos lá, vamos sem mais conversa, vamos pra nossa música? Deixa eu pausar aqui pra gente fazer a análise do início. Vamos lá. Então temos a música aqui, vamos comigo. Vai funcionar da seguinte forma. Eu primeiramente, vou dar play na música, vamos analisar alguns quadros da música e depois nós vamos ver o que está sendo falado. Vamos lá. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Beleza, temos dois quadros aqui da música. Vamos analisar com calma cada um deles. Primeiro, bem simples, segue o título da música de We Don't Talk Anymore. Atenção para a conexão de som que acontece aqui. Ele não fala we don't bem pausadinho, né? No mundo real a gente não fala desse jeito. Ele fala we don't. Esse D vira um somzinho de R, já conecta ali com o we. We don't talk anymore. Tudo junto, we don't talk anymore. A gente não se fala mais, estão distantes. E depois ele continua com uma outra expressão muito comum em inglês que é o used to. Significa costumava, algo que você costumava fazer. Então eu posso dizer uma frase assim, ó. I used to play soccer every day when I was a child. Eu costumava. Agora eu já não faço mais isso. Só de dizer o used to, você já sabe que eu não faço mais isso. E ele diz isso também aqui, né? Só que aqui voltado pro lado deles não conversarem mais. Então ele diz, we don't talk anymore like we used to do. Como nós costumávamos fazer. Esse do aqui pode ser usado também na ideia de substituir o talk para não repetir o verbo. Like we used to talk. Como nós costumávamos falar. Ele não precisa repetir, ele usa o do. O do tem essa função que nós chamamos de anafórica, de evitar repetir um termo. Ele retoma um termo que já foi dito, senão fica repetitivo. Beleza, e ele continua. Ele diz, we don't laugh anymore. De novo a conexão, we don't. Cuidado com a pronúncia aqui, laugh, uma palavrinha chata de dizer, né, que é de sorrir com som, diferente do smile. Smile, a propósito, joga a língua para o céu da boca para falar, tem o L, não é? No inglês a gente joga o L para o céu da boca, então é smile. O smile é o sorriso visual, o laugh tem o som, tem a gargalhada, né? Pode ser que tenha. Então ele está dizendo que eles também não dão risada mais, não se divertem juntos. E depois ele chega com uma pergunta, né, para si mesmo ou para ela. What was all of it for? Olha as conexões que ele faz. What was all, o S vira um sonzinho de Z. What was all of it for? All of, o L conecta com o O e o F conecta com o I, virando um som de V esse F, inclusive. What was all of it for? Por que tudo isso aconteceu? Ou por qual motivo, né? No inglês, inclusive, a gente coloca a preposição lá para o final. No português, esse for estaria aqui no começo. Pelo que tudo isso tudo, né? Pelo que, qual é o motivo que aconteceu conosco? É isso que ele está se perguntando. Só que no inglês o for vai lá para o final. Uma pergunta para você usar como exemplo seria a pergunta What are you waiting for? O que você está esperando por? No português a gente diria pelo que você está esperando, não é assim? Então seria, se fosse traduzir literalmente para o inglês, for what are you waiting? Errado, não se fala assim. A gente fala what are you waiting for? Lá no final, o por, o pelo. É o que ele fez aqui. Em vez de falar for what, ele jogou o for lá pro final. Ele continua, diz que eles não se falam mais como eles costumavam. Beleza. Fácil demais essa primeira parte.
E aí nós entramos na segunda parte, onde ele começa a falar de uma outra pessoa que ela encontrou, né? I just heard, acabei de ouvir. Ele não ouviu faz tempo. Esse just é usado para falar de algo que acabou de acontecer. I just called her. Eu acabei, né? I just saw an accident. Acabei de ver um acidente. Então dá essa ideia de iminência, de acontecimento recente, bem próximo do tempo de que você está falando. Então ele acabou de ouvir, ó, que ela o quê? Found the one. Encontrou o né? Essa pessoa que ela tinha estado procurando. Estado, verbo to be lá na terceira coluna, be seria estar, was e were estavam, né, dependendo da pessoa, da conjugação, e o been, que era a terceira coluna, que é o estado, né, o estado ou sido, uma dessas duas conjugações, se for o ser ou o estar. E ela tem estado, você tem estado procurando, né, isso que ele quer dizer. E o found aqui é o passado do verbo find, que é o encontrar. Ele acabou de ouvir que ela encontrou o cara, né, que ela buscava. De novo ele diz, you've been looking for, que você tem estado procurando. E ele usa aqui um tempo verbal que é interessante. I wish I would have known. Olha as conexões também. I wish I would have known that wasn't me. Então, eu desejava, né, eu queria agora que tivesse sido, que eu tivesse sabido que não era eu. Então, provavelmente isso foi uma surpresa para ele. I wish I would have known that wasn't me. Descobriu agora e ele queria que ele tivesse descoberto ou sabido, né, que não era ele antes. E por isso que ele usa o would have known. Tempo verbal aqui que nós estamos usando é o presente perfeito com o would. Would mais presente perfeito. Lembrando que o presente perfeito é o have ou has mais um verbinho lá na terceira coluna. E ele colocou would. Wish dá a ideia de desejo. Sempre que eu tenho wish, o próximo verbo, ele deve vir no subjuntivo. Rafa, o que é essa história de subjuntivo? Tranquilo, o subjuntivo no inglês funciona como passado, como as formas do verbo no passado. Só tem uma exceçãozinha que é o verbo to be, que ele não vai ter aquela conjugação was no passado. Né? A gente falava, I was at the mall, eu estava no shopping. Mas quando eu uso o wish, o was vira were, como se fosse um plural. Todas as pessoas vão utilizar o were no verbo to be. Então lembra do verbo to be que usa were. Eu vou dizer assim, I wish I were famous. Eu não digo I wish I was famous, beleza? E com as outras pessoas também. Já os outros verbos, eu simplesmente vou conjugar esse verbo no passado. Se for o verbo play, eu vou colocar como depois do wish? Played. Se for o study, eu vou colocar studied. Seguindo as regrinhas do passado que a gente já está acostumado, né? O verbo go no passado é irregular, vira went, por exemplo. Então eu queria que eu tivesse ido, eu queria ter ido ao shopping. Eu digo, I wish I went to the mall. Bem simples. I wish I went to the mall. Não tem segredo. Coloca o verbo no passado, já funciona. Beleza, então ele usou aqui, I wish I would have known. Eu queria que eu tivesse sabido que não era eu, que eu não era esse cara. 'Cause, ele aqui é a forma informal do because, porque, né? 'Cause, even after all this time, mesmo depois de todo esse tempo. Ele poderia dizer 'cause after all this time, poderia depois de todo esse tempo, mas ele quis dar ênfase, então é por isso que ele usa o even, que é uma expressão de ênfase no inglês. Even Fernando went well on the test. Mesmo Fernando foi bem no teste. Fernando que não é um bom aluno, mas even Fernando went well on the test. Estou dando ênfase para o fato do Fernando ter ido bem, sendo que ele não tem muito talento para o teste, por exemplo. E aí ele continua. I still wonder, eu ainda me pergunto, me questiono, usando a minha imaginação. Esse wonder, essa ideia de imaginar, pensar consigo mesmo, né? I still wonder why I can't move on. Ele se pergunta, se questiona por que ele não consegue seguir em frente. Why I can't move on. Né? Então ele usou o can't aqui, bem tranquilo. E o move on é um phrasal verb, um verbo frasal, que significa seguir em frente. Move é mover, move on, seguir em frente com a sua vida. Depois ele diz, just the way you did so easily. Da mesma forma, do mesmo jeito, né? Da mesma forma que você fez tão facilmente. Então aqui o did, de novo, ele está funcionando como o do lá atrás, para evitar repetir. Ele disse o quê? I can't move on, não é? Ele usou a ação de seguir em frente. E ele vai se referir a isso falando dela, da forma que você seguiu em frente tão facilmente. Em vez de falar moved on,
continuar aqui usando move on, ele usa o did. Tá falando do passado, por isso ele usou o did. Lá ele falava do presente. Ele não tá dizendo aqui, ó, da forma que você seguiu em frente. You did. Então o did evita repetir o verbo, evita trazer aquela ação de novo. O did já traz essa ideia do move on, conjugado, claro, sem que ele tenha que repetir. Vamos ouvir essa parte de novo? Opa, tudo bem? Tá gostando do vídeo? Se sim, deixa um comentário ali. Outra coisa, se você tem interesse em saber mais sobre entrevistas de emprego, se tá buscando aquela tão sonhada vaga na multinacional e quer um curso prático que vai te ensinar em um período rápido a se virar lá no momento, para depois você buscar mais estudos, claro, se aprofundar, mas para nesse momento você conseguir se virar, aqui na descrição do vídeo do YouTube ou no primeiro comentário fixado, vai ter lá informações, você pode clicar e se inscrever no nosso curso gratuito, com 5 aulas em vídeo, totalmente gratuitas, e mais uma apostila de acompanhamento. Eu tô lá nessas videoaulas. Você vai acompanhar comigo e vai ver como é que funcionam essas entrevistas, como que, com base nos meus alunos, tá? Essas pesquisas eu realizei com alunos meus para trazer um resumo do que é mais cobrado. Então eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E aí quem sabe você não se interessa e continua os estudos com a gente, tá certo? Um abraço. Clica lá. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Beleza, aqui ele continua com o que a gente já estudou. Vamos voltar aqui. Nesta parte... Aqui.